Quero ser médico. Assim como acontece em várias famílias brasileiras, na minha há uma prática comum. Quem ascende socialmente numa capital, no nosso caso Salvador, acaba puxando os parentes do interior. No meu lado paterno, quem cumpriu esse papel foi Dindinha, tia-avó de meu pai. Ela, aliás, levou esse costume ao extremo. Recebeu nada menos que 19 sobrinhos na sua casa, no bairro da Federação. E esse número ainda não está fechado, porque ela continua acolhendo os mais jovens por lá. Dindinha é uma senhora de 92 anos, de porte delicado e temperamento indomável. Todas as gerações da família admiram seu espírito altivo e generoso. E também a maravilhosa empada que ela gosta de preparar, uma receita que ela não revelou a ninguém até hoje, mesmo porque eu acho que ela vai mudando com o passar do tempo. Dindinha nasceu no Pati e começou a trabalhar na roça e no mangue ainda criança. Aos 16 anos decidiu tentar a vida na capital como empregada doméstica na casa de Dona Miúda, uma conhecida da família que vem a ser mãe de Carlos Alberto Caol. Caol foi deputado e autor da Lei 1985, que penaliza com prisão e multa os crimes relacionados aos preconceitos de raça, cor, sexo ou estado civil. Mais pra frente voltarei ao Caol. Dona Miúda era costureira e casada com seu Temístocles, que chamávamos de seu Temista, um marceneiro. Quando Dindinha chegou a Salvador, o emprego não tinha sido muito bem acertado e outra moça já trabalhava para o casal, mas ela foi insistente e pediu para aprender a costurar com a dona da casa. E assim foi. Dindinha passou a morar com a Dona Miúda, de quem recebia também um dinheirinho. Elas viraram boas amigas e minha tia-avó começou a ganhar a vida como costureira. Depois de 7 anos em Salvador, Dindinha terminou com o namorado que tinha deixado no Pati. Assim que soube da novidade, Lindu, chamado por nós de Dudu, irmão de Dona Miúda, entregou um presente a Dindinha, uma caixa de sabonetes e um bilhete dizendo assim: eu lhe dei um presente para você me dar outro até o fim da vida. Dudu era um estivador grandão e muito sereno. Foi um dos fundadores dos Filhos Gigante. Afoxé criado por trabalhadores das docas do fim dos anos 40. Minha tia e Dudu nunca tiveram filhos. Naquele tempo, o trabalho no porto pagava bem e os dois poderiam ter desfrutado de uma vida boa, mas decidiram abrir as portas da casa para os familiares. A generosidade de Dudu e Dindinha me impressiona até hoje. A casa deles virou uma espécie de porto seguro para todos. Posso dizer que a educação de Dindinha deu certo. Ela costumava dizer, se gabando: eu sempre chamo atenção quando os meninos daqui de casa estão errados. Mas eles quase nunca erram, eles me obedecem. Um dos primeiros a morar com ela foi meu pai. Ele teve casa, comida, roupa lavada e praticamente mais nada. Caderno para os exercícios da escola? Às vezes era papel de embrulhar pão. Ele nunca me contou isso com ar de heroísmo, mas entendi as dificuldades como uma fase da vida que não o impediu de batalhar para melhorar. Meu pai conseguiu ter uma boa formação porque intuitivamente apostou na educação como a melhor maneira de ascender. Quando terminou o curso secundário, foi trabalhar como operador de máquinas num dos principais polos petroquímicos do país, que fica em Camaçari, a 1 hora e meia de Salvador. Aqui vou dar uns saltos. Meus pais tiveram um namorico, minha mãe engravidou. O relacionamento terminou, mas de forma amistosa. Os dois estiveram igualmente presentes na minha criação. Ela sempre muito bem-humorada afetivamente. Ele sempre muito rigoroso, responsabilidade. Já estabelecido profissionalmente, meu pai pensou: como que eu ganho? O que posso dar de melhor ao meu filho é estudo. Se deu certo comigo, vai dar certo com ele também. Aos 5 anos, após já ter morado em uns 3 pontos cardeais de Salvador, segui os passos de meu pai e fui viver com Dindinha. Minha mãe era empregada doméstica e trabalhava numa casa próxima, também no bairro da Federação. A gente se via nos fins de semana e vez ou outra eu passava as noites com ela no seu pequeno quarto do apartamento da patroa. E ela ia, e lá ia eu, que não era um retrato do bebê Johnson, mas sim o meu próprio retrato,
franguinho magro, asmático e cheio de caroços pelo corpo. Foi só depois de um tempo na casa de Dinda que os problemas de pele e o cansaço pela asma tiveram fim. Em vez de usar aquele creme anti-assadura ultra especial e supersônico, Dinda sempre botou fé no poder curativo das plantas. Para mim, preparava uma mistureba que levava agrião, pitanga, cravo, mel e rapadura para o sistema respiratório. Para acabar com os caroços, ainda me dava banhos com folhas de crista de galo, todas colhidas de seu quintal. Até hoje tenho saudade desse quintal, um espaço pequeno, mas os meus olhos gigantescos. Lá havia muitas plantas que eram usadas para fazer chá ou rezar, e eu sabia o nome de todas elas. Minha família tem crenças múltiplas. Meu nome é uma homenagem a São Lázaro, cuja igreja, em Salvador, bastante sincrética, fica próxima à casa de Dinda. Eu a acho fascinante até hoje, pois apesar de ser católica, tem sempre alguém em sua porta tomando banho de pipoca, um ritual típico do candomblé. Também frequentei a igreja evangélica com meu avô materno, Renato, Natinho, que me disse certa vez que se eu não me convertesse até os 12 anos, já não estaria mais puro para entrar no céu. Me desesperei, pois estava com 13, então fui. Durei apenas 3 dias, porque os gritos não me deixavam escutar Deus direito. Ainda assim, tinha algo de misterioso ali, algo que me intrigava. Também tomei banho de luz no espiritismo com minha mãe, a aplicação de Jorrei com uma prima. Já Dindim e Dudu eram do candomblé. Ele, sentado em sua poltrona predileta, forrada de couro vermelho escuro, cantava: Ajagunã, Ajagunã. Dindinha ficava ao seu lado, num banquinho de madeira sem encosto talhado pelo próprio marido. Eu não entendia muito bem por que ele cantava aquela coisa e até achava meio monótono. Não compreendia o que ele estava dizendo, nem conseguia ver relação com minhas raízes e minha história. Hoje tem mais gente que acha bacana frequentar terreiro, ter um pai de santo amigo por perto. Mas algumas décadas atrás, praticantes como minha tia-avó tinham dificuldade de assumir sua religião. O culto aos orixás costumava acontecer às escondidas, em sítios, longe de olhos curiosos. Dindinha só foi feita, isto é, passou pelo ritual de iniciação do candomblé aos 38 anos. Ela entrou para a religião por acaso. Ficou doente, tentou de tudo, mas os médicos não encontravam diagnóstico. Através da fé curou a doença que a afligia. É engraçado que até hoje ela chama o candomblé de negócio, balacobaco, mas nunca me apresentou sua crença como algo exótico. Seu uniforme diário são roupinhas no estilo anos 50. E nem mesmo torso na cabeça ela costuma usar. Só em dias de festa mesmo. Aliás, sua versão do ojá mais parece com aqueles turbantes usados pelos indianos sikhs. Conhecer o candomblé me ajudou a entender uma forma de organização social que esteve muito presente na minha infância. Só cheguei a essa conclusão depois de conversar com a educadora Macota Valdina. Ela me chamou a atenção para a estrutura familiar do candomblé, que reverencia a experiência dos mais velhos. É uma religião que dá ênfase à hierarquia, ao respeito e à solidariedade, justamente os valores que recebi de Dindinha. Além da relação com as folhas e a natureza, claro. Levávamos uma vida simples na casa de minha tia, orgulhosamente dizia ser projetado. Naquela época eu morava com mais 5 primos que viraram meus irmãos postiços. Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero, esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Também gostávamos de construir brinquedos com latas de óleo, pedaços de pau. Como criança cansa rápido de tudo, desenvolvemos uma criatividade enorme, sempre inventando coisas novas para fazer. Claro que tínhamos TV. Quando não se tem dinheiro, a falta de livros e de brinquedos é preenchida pela televisão, que ocupa boa parte do tempo. O curioso é que minha referência infantil não foi a Xuxa. Não sei se por corporativismo baiano preferimos o programa da Mara Maravilha. Outro ídolo era o Jairzinho, do Balão Mágico. Durante a infância, toda criança quer ser alguém. Elege um super-herói, um personagem de série preferido, pois eu queria ser o Jairzinho.
Queria usar aquele macacão vermelho, ter aquele olhar de criança vivida e pegar carona na causa do cometa com a turma que eu achava mais legal do mundo. Acho que isso acontecia porque existia uma identificação visual. Por ser um dos poucos negros do universo televisivo infantil, Jairzinho parecia mais próximo de mim. Na minha infância, não tinha esse papo de ancestralidade. Mais recentemente, numa conversa com o professor Muniz Sodré, percebi que, mais do que a filosofia e a ciência, o que traz mudança mesmo são as representações coletivas e a ficção tem um papel fundamental nessa construção. A literatura sempre disse mais sobre o homem no Brasil que a sociologia. Até hoje, muito preocupada apenas com lutas de classes. O cinema e a novela, com a força que tem hoje em nosso país, podem trazer um ataque forte aos preconceitos, me diz o Muniz em uma entrevista para o Espelho. Eu incluiria a literatura infantil e as biografias nesse rol e acho que ele concordaria comigo. Até a quarta série, hoje quinto ano, estudei em um colégio particular da federação. As turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que, nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre a luta de Zumbi de forma muito superficial e breve, nas aulas sobre a escravidão no Brasil. Ele aparecia como um rebelde, e ponto. Em 95, quando já tinha 17 anos, vivi Zumbi no teatro. Curiosamente, esse não era meu papel no início da montagem. O espetáculo do bando do Teatro Olodum estabelecia uma relação direta entre uma favela e os quilombos, e eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa, a importância de Zumbi dos Palmares. Que a história negra é repleta de lutas e que eu não devia chamar meus ancestrais de escravos, e sim de africanos escravizados, que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi mais um salto na compreensão sobre de onde vim e para onde podia ir. No primeiro ano do Espelho, eu queria usar aquele espaço no Canal Brasil para propagar ideias, mas também para me capacitar intelectualmente. Busquei logo um grande pensador para o primeiro programa, o professor Ubiratã Castro. Tinha visto uma palestra dele na época da montagem de Zumbi e queria ter a oportunidade de me aprofundar mais no que ele dizia anos antes. O Ubiratã me ajudou a entender algo fundamental. Disse ele que os próprios professores das escolas foram ensinados dessa maneira, vendo o negro apenas como força de trabalho. Ali me deparei com a invisibilidade do negro na nossa história, nunca tratado como protagonista. Lázaro, certamente você não aprendeu que na Revolução Farroupilha, lanceiros negros lutaram com a promessa de liberdade. Nem que as primeiras greves do Brasil não foram promovidas pelos italianos, mas por escravos em Ilhéus, no fim do século XVIII. Eles negociaram com os senhores as condições de volta ao trabalho, inclusive o direito de cantar e dançar. André Rebouças, o maior engenheiro do império, era negro. Não precisamos fazer nenhuma inversão de supremacia, apenas mostrar que o Brasil foi feito através das intervenções de diversos povos. Realmente não tive referência sobre minha origem quando era criança. Outro dia, conversando com Dindinha, perguntei onde viviam seus parentes antes de chegarem ao Pati. Ela não tinha a menor ideia e disse que talvez tivesse vindo da Europa. Para ser sincero, eu nem mesmo ouvia o termo negro dentro de casa. A gente que é assim tem que andar mais arrumadinho. A palavra assim dizia tudo e nada ao mesmo tempo. E o padrão arrumadinho daquela época não era o mesmo que os negros adotam hoje. Dindinha usava o cabelo para trás, cuidadosamente preso. O único produto de maquiagem que tinha era um pó de arroz que deixava sua pele meio cinza. Eu achava estranho, mas não dizia nada. As meninas da família estavam sempre com trancinhas comportadas. Já o meu cabelo era bem curtinho e repartido e puxado para um dos lados, e eu vivia cheia de talco no pescoço para ficar cheirosinho. Mas aquela divisãozinha de cabelo não era muito natural, a meu ver. Anos depois, quando eu ingressei no bando de teatro Olodum, passei a usar vez por outra dreadlocks.
Um exemplo típico de negociação estética de aspecto das identidades negras, que fugiam do que até então eu usava normalmente. Acho que isso começou lá com minha mãe, que intercalava o uso de cabelo alisado com chapinha com um novo visual de trancinha afro. Dindinha tinha suas próprias contradições. Quando via um negro na televisão, lembro bem, ela fazia uma espécie de muxuxo de reprovação. Ao mesmo tempo, em casa, ela me elogiava o tempo todo, dizia que eu era linda e inteligente. Nesse tempo, cercado de primos e entre os muitos negros da federação, a minha maior dificuldade era outra: ser o filho da empregada. A empregada doméstica é uma figura muito presente nos lares brasileiros. É quase da família, como se diz. Mas este é um não lugar, porque ela, de certa forma, abandona sua família e nunca entra na outra. Na minha cabeça, isso sempre criou uma confusão danada. Eu era muito bem tratado pela patroa da minha mãe e vivia brincando com os netos dela, mas em alguns momentos eu era o filho da empregada. Na hora da bagunça, só eu era chamada a atenção. Lembro de uma vez em que todas as crianças foram brincar na cama da avó. Ela não gostou. Tá fazendo o que aí, menino? Perguntou, ríspida para mim. Eu consigo recordar até hoje a sensação. Foi muito mais do que ficar sem graça. Eu não sabia qual era o meu lugar no mundo. Para uma criança, essas nuances podem ser bem difíceis. Minha família, por sua vez, nunca estimulou mágoas. Eu não me recordo de nada desse tipo, mas sei que algo ficou em mim dos momentos em que tinha de voltar ao quartinho da casa da patroa da minha mãe. Era um espaço pequeno de 3 metros por 2, isolado ali. Eu às vezes tentava imaginar o que se passava no resto do apartamento que eu não estava autorizada a explorar. Meu corpo vivia uma dúvida de até onde poderia ir. Eu pensava sempre em como meu corpo devia ocupar os espaços. Eu me sentia dono dele, pela forma como a minha família me tratava, e sabia que eu mesmo poderia definir meus limites. Mas o mundo começava a me dar sinais de que talvez não fosse tão simples assim. Mesmo vivendo sob falsa cordialidade de sua patroa, que vez por outra fazia questão de mostrar quem é que mandava, mesmo vivendo situações que são dolorosas de lembrar, como não se permitir comer carne ou talvez não receber permissão para tal, na casa da patroa e ter que se alimentar basicamente de arroz e ovo enquanto um delicioso escaldado de carne, feito por ela mesma, fervia no fogão. Mesmo assim, minha mãe não era uma figura queixosa. Como isso era possível? Meu estômago revira. Minha mente entorta quando penso no tanto que a mentalidade escravagista ainda molda as relações patrão-empregado. Em um artigo, a historiadora Giovanna Xavier conta uma briga que presenciou entre mãe e filha. Tá me gritando assim por quê? Tá pensando que eu sou sua empregada? A partir daí, a Giovanna faz toda uma análise sobre o que tornaria natural alguém gritar com a empregada doméstica como se ela fosse sua propriedade, como se ainda estivéssemos vivendo tempos de senhores de engenho. Esses pensamentos me levam a lembrar que eu, espiando pela fresta do quartinho da empregada, via minha mãe receber ordens também aos gritos. Eu brincava com pedaços de papel tentando montar origamis alados que pudessem me levar para longe dali. Ainda hoje me vejo no filho da cozinheira da minha casa. E me enlouquece não saber se ele sente o mesmo que eu senti. Eu me esforço para que tudo seja mais doce para eles, ainda que não tenha descoberto a exata medida disso tudo. O fato é que Dona Célia curtia a vida, saía com os amigos, gostava de dançar e também sabia elogiar. Esse menino é uma maravilha, repetia frequentemente. Sempre se mostrou encantada e empolgada com a minha precoce habilidade para decorar textos e representar. Contava para todo mundo as minhas peripécias, os olhos brilhando, a expressão orgulhosa. Ela apostou na minha vocação antes mesmo que eu o fizesse. Mas se sobrava bom humor, também sobravam prestações. Minha mãe vivia enrolada com as parcelas dos eletrodomésticos, das roupas do presente de Natal. Por causa disso, comprou tudo à vista. Olha a calabresa aí de novo. Ver a minha mãe da batalha me fez lembrar em minhas perspectivas reais. Minha família só frequentou a universalidade a partir da minha geração.
Antes nenhum parente tinha diploma de coisa alguma e esse parecia ser também o meu destino. Quando me perguntavam, porém, o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia meio sem convicção: quero ser médico.